Estamos em janeiro de 2021, vencemos o ano de 2020 com a graça do Senhor. Foi um ano de muitos desafios, muitas dificuldades, um ano diferente, mas nós vencemos com a graça do Senhor. E nós estamos aqui no ano de 2021 com novas páginas, novas coisas para viver no Senhor, grandes coisas para viver no Senhor, eu creio. E muitos de nós, quando começa um novo ano, se pergunta: o que vai ser da minha vida nesse novo ano? O que vai ser da minha vida com Deus nesse novo ano? E para responder alguma dessas perguntas, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no Salmo 100. Ali diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhes o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? O Salmo 100 não começa dizendo apenas celebrai ao Senhor, mas ainda inclui celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Também não diz apenas servi ao Senhor, mas diz servi ao Senhor com alegria. E além disso, não está escrito somente apresentai-vos diante dele, mas sim apresentai-vos diante dele com cânticos. Por isso que nesse ano novinho de 2021 que temos para viver, que tomemos a decisão de responder com base nesse salmo, aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Como vai ser a minha vida com Deus nesse novo ano? Deus espera nesse novo ano de nós, não apenas que celebremos, mas que celebremos com alegria. Que não apenas o sirvamos, mas que o sirvamos com alegria. Que não apenas nos apresentemos simples diante dele, mas que cheguemos à sua presença com cânticos. Que nesse ano de 2021, que a minha vida e a sua vida com Deus seja uma vida de celebração com júbilo ao Senhor. O versículo 1 nos fala sobre isso. Ali diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. A Bíblia deixa bem claro quem deve louvar e adorar ao Senhor. Quem deve celebrar com júbilo ao Senhor? No Salmo capítulo 30, no versículo 4 diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Ele diz que nós que somos seus santos devemos salmodiar, adorar, louvar ao Senhor. E no Salmo 135, no versículo 3, nos dá as razões para louvar a Deus. Ele diz: louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome porque é agradável. E tem muitas outras passagens que falam sobre isso, que nos dão razões suficientes para louvar a Deus, adorar a Ele. Só o fato de Deus ter enviado Jesus para nos dar a salvação é razão mais do que suficiente para eu e você adorarmos e louvarmos ao Senhor. Jesus veio para nos dar a vida eterna, por isso precisamos louvar com júbilo a Deus, precisamos louvar ao Senhor com alegria, só por esse fato. Mas muitas pessoas infelizmente esquecem de louvar a Deus com alegria, de celebrar ao Senhor com júbilo. Esse celebrar ao Senhor com júbilo não é expressar ao Senhor apenas com palavras quando você ora, quando você canta. Jesus ensinou que devemos viver uma vida santificada para que os outros, aqueles que observam, possam louvar ao Senhor. Ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, abra lá comigo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ele quer que a nossa luz brilhe, que a luz dele brilhe
através de nós para a vida das outras pessoas, né? Que a gente possa junto nesse novo ano que se inicia fazer com que o louvor do Senhor flua através de nossas vidas de maneira renovada, de maneira jubilosa, de maneira alegre, que as nossas vidas sejam uma celebração com júbilo ao Senhor, para que as outras pessoas que vejam, que vivam ao nosso redor, elas vejam a luz de Cristo brilhando em nós, que elas sintam que há algo diferente em nós realmente, que elas queiram realmente viver esse júbilo, viver essa alegria que é de estar com o Senhor. Que nesse novo ano nós também tenhamos uma vida de servir com alegria ao Senhor. Nós lemos isso no versículo 2 do Salmo, ali disse assim: servir ao Senhor com alegria. Né? A gente precisa servir a Ele com alegria. Murmuração é reclamação, é demonstrar falta de vontade. Como todos sabem, a gente tem 2 crianças de 4 anos aqui em casa, 2 filhos. E a gente tem ensinado para eles algumas responsabilidades, algumas coisas de como manter a casa em ordem, de como eles podem ajudar, como, por exemplo, retirar o seu prato da mesa depois que termina a refeição, de guardar os brinquedos para manter a casa em ordem, de ajudar arrumando o seu quarto, né? Então a gente tem ensinado essas coisas para eles. Mas muitas vezes eles saem com um comentário tipo: tá bom, eu vou levar o meu prato. Tá bom, eu vou arrumar os brinquedos, né? E eles acabam fazendo isso com murmuração, com queixa, e isso não é legal. A gente tem ensinado a eles que eles não devem murmurar, porque a gente deve fazer as coisas com alegria para o Senhor, como se a gente estivesse fazendo para Deus. E a gente tem ensinado isso a eles. E o Salmo 100 nos ensina sobre isso. O Senhor deve ser servido com alegria. Isso quer dizer sem murmurar, sem reclamar, servir sempre de boa vontade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. É assim que servimos ao Senhor com alegria. A gente deve fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor. Né? A gente tem que fazer tudo aquilo que a gente fizer na nossa casa, no nosso dia a dia, na igreja. A gente não tem que fazer para as pessoas, e sim a gente tem que fazer como se fosse para o próprio Senhor Jesus, sem murmurar, e sim com alegria no nosso coração, como nos ensinou o Salmo ali. E também o Salmo nos ensina que a gente deve de se apresentar diante dele com cânticos. Você pode olhar para mim e dizer que eu não conheço a sua vida, que nós estamos vivendo em tempos de angústia, de preocupação, de tristeza, mas sabe de uma coisa? Muitas pessoas se esquecem de sorrir, se alegrar e cantar na presença de Deus. Traz paz ao meu e o seu coração, pois Jesus levou sobre si todos os fardos, todas as nossas dores. Por isso basta nos achegarmos diante da sua presença. É exatamente o que o salmista nos aconselha aqui. Estar diante do Senhor com cânticos, com alegria, ao invés de ficar lamentando e chorando, olhando e pensando o problema sem enxergar uma solução. Experimente cantar. Não vai demorar muito, você estará sorrindo e vai descobrir, como o salmista disse aqui, que estar com Deus é mais simples do que parece. Estar com Deus é abrir o coração, é chamar por Ele em nome de Jesus, é dizer diante dele: Senhor, estou aqui, fala comigo. Troque as palavras de desânimo por um cântico na presença do Senhor, de alegria, e você verá a mão de Deus sobre a sua vida. Então, como vai ser a sua vida nesse novo ano? Vamos fazer mais, eu e você? Não apenas celebrar, mas celebrar ao Senhor com alegria. Não apenas servir, mas servir ao Senhor com alegria. Não apenas nos apresentar diante dele, mas nos apresentarmos com alegria. Se nós fizermos assim, celebrar com júbilo ao Senhor, servirmos ao Senhor com alegria e nos apresentarmos diante dele com cânticos, então certamente que eu e você teremos um ano maravilhoso na presença do Senhor. Eu creio isso. E que essa palavra realmente possa inundar o seu coração, que realmente você viva isso no ano de 2021, quando muitas coisas ao seu redor
possam estar dizendo ao contrário, lembra dessa palavra. Celebre ao Senhor com alegria, né? Sirva ao Senhor com alegria, se apresente diante dele com cânticos de alegria, louvando e adorando a ele, não importa as circunstâncias, porque o Senhor é bom e ele está no meio de nós, ele está olhando pelas nossas vidas, ele está cuidando de cada um de nós. Que essa palavra realmente venha inundar o seu coração e que você possa realmente viver o melhor de Deus na sua vida nesse novo ano que se inicia. Amém? Que Deus abençoe.